A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, porque o que acontece na vida da gente? Eu acredito que todos vocês têm algum tipo de sonho, desde o mais novo até o mais velho que está entre nós aqui. Não sei se aqui eu posso usar a palavra velho, né? Porque tem gente que não gosta, né? Hoje o velho é idoso, o gordo é obeso, o negro é moreno, a favela é comunidade, né? A gente dá um monte de nome diferente para a mesma coisa, né? Mas assim, então, lembrando das pessoas que me criticam quando eu uso a palavra velho, então, desde o mais idoso até o mais jovem, a gente sabe que todo mundo tem sonho. Tem gente que tem aquele sonho de ter a casa própria, tem gente que tem aquele sonho de ter a barriga tanquinho, tem gente que tem aquele sonho de fazer uma faculdade. Todo mundo tem sonho, né? Tem gente que tem o sonho de ver o número de membros da igreja aumentar. Tem gente que tem o sonho de o número da igreja não aumentar, porque mais gente é mais problema. Deixa a nossa igrejinha do jeito que está, não é mesmo? Então, assim, todo mundo tem seu sonho. O problema é que muitas vezes eu e você temos a tendência de compartilhar o sonho com alguém, e essa pessoa, às vezes, ela vai olhar para o nosso sonho e vai entender que a gente nunca vai conseguir. E eu chamo pessoas assim de matadores de sonhos, porque é o seguinte: quem está lá no futuro para saber se o que está no seu coração vai acontecer ou não? Eu, por exemplo, quando eu olho, o nome da irmã qual é? Penha, né? Eu não posso ver a irmã Penha, que eu lembro de um dia quando a irmã Penha falou para mim assim: pastor, agora eu não lembro se a irmã falou sobre ter foi um sonho que a irmã falou. Então, eu tive um sonho que você estava conversando com o menino, como se estivesse orientando o menino, mais ou menos isso, né? E aí eu pensei cá comigo, desculpa, irmã Penha, vou ser sincero, eu pensei cá comigo, como diz o samba, né, sonhar não custa nada, mas eu, né, depois de tantos anos, e aí, né, toma, pastor, aí, 3 meses depois. olha aí, ó, tá vendo como é meu negócio? Eu nem contei isso, irmão, né, a irmã contou o tempo, e aí o que acontece? Passou um tempo, né, dizendo que eu estava grávida, eu não acreditei no médico, eu discuti com o médico, o homem da ciência disse que minha esposa estava grávida e o homem da fé teimou com o homem da ciência. Geralmente é o inverso, né? Claro, irmão Pedro, fica à vontade. Sabe o que eu me arrependo? Ah. Lá no meu coração, eu sabia que era um filho que seria ter, mas eu sou covarde. Entendi. Eu conheço. O Senhor me dá coisas tremendas, mas eu não confio em mim mesmo passar tudo. Aí eu oro, mudo. Mas se eu tivesse falado, pastor, o Senhor me mostrou que o Senhor vai ser pai, o Senhor vai ter um filho. Um menino. Eu poderia ter falado desse que teria acontecido, porque Deus comigo. E tanto que é que ele está aí. Eu fui covarde. Não, não esquenta não. R$30 o livro, tá? O sonho de Deus é mais humano. Estou aí para perdoar quem quiser perdão. Então, meus irmãos, mas vamos logo entrar no texto para a gente chegar lá. Se você tiver com a sua Bíblia, Gênesis 37, versículos 5 a 11. Se você estiver com o livro Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, não é mesmo? Esse livro pode ser seu, né? Mensagem subliminar. Você pode ir lá na página, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, meu Deus, não tem a página, só é o capítulo 3, pronto, deixa eu falar. E aí nesse caso diz assim o texto: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Então, primeiro, para reforçar a minha implicância com o Marquinhos, pega um celular que está aí, meu nome não é Adélio Bispo não, mas eu tenho 4 celulares também. Pega o maior, né, e tira algumas fotos, isso, algumas não tem senha não,
Até eu boto sem senha para evitar pecar, entendeu? Porque nisso que não tem senha, eu sei que qualquer um pode ver e qualquer um pode fuçar, entendeu? Então já está sem senha, né, para eu evitar pecar, irmãos pedidos. Porque eu sei assim, vai que alguém vê alguma coisa, aí dá o medo, aí o Satanás não consegue o que queria. E aí, diante desse caso aí, pode falar Satanás, gente? Aí, não, tem gente que prefere falar um inimigo ou coisa ruim, né? O Rassum chama sete pele, porque sete pele eu não sei. E aí, em relação à questão do sonho, é onde está a câmera. Aí, certa vez José teve um sonho. Há muitas discussões a respeito, né, dos sonhos. Alguns neurocientistas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, esotéricos, cristãos têm os mais variados posicionamentos sobre esse assunto e divergem até entre os membros de suas próprias comunidades. Pela fé, eu defendo que o sonho de José foi o meio pelo qual Deus começou a prepará-lo para o seu propósito. E aí, eu não acredito que o fato de José ter recebido uma revelação divina por sonhos sirva como normas para todos os fiéis, né? Então eu lembro que uma vez eu sonhei que eu estava levando um monte de tiro, né? Aí eu acordei de madrugada e deve ter mais ou menos uns 15 anos isso. Aí eu acordei de madrugada, Gisele, eu sonhei que eu tomei tiro e tudo. Gisele, o que foi? Gisele, não deve nem lembrar disso. Eu falei, não, sonhei que eu tomei tiro e tudo tal. Ela, você lembra do filme que você viu ontem à noite? Então, assim, muitas podem ser as coisas, né? Muitos são os fatores que podem levar a gente a ter um sonho. Então a gente não pode nem ir para o extremo e nem ir para o outro. Daí a importância de um dom que muito crente despreza, que é o de discernimento de espírito. A gente valoriza muitos outros dons, né? O pessoal quer saber do Taramanaia, essas paradas assim, mas o pessoal não para pensar o seguinte: espera aí, vamos fazer uma análise? Vamos ser criteriosos? Vamos pensar a respeito do assunto? Valeu, Marquinhos, obrigado aí. E aí, é estranho, né? A gente vê um nome desse tamanho chamado de Marquinhos, mas é porque eu vi todo mundo chamando de Marquinhos e acabei chamando. Aí quando alguém fala Marcos Dimas, eu não sei quem é. E aí, em relação a... voltando para cá para o texto, eu vi que aquilo ali foi um jeito de Deus trabalhar o propósito dele na vida de José. E aí, eu entendo que, independentemente de ser através de sonho ou não, Deus está sempre falando com os seus. Amém? Você pode repetir comigo? Deus está sempre falando? Deus está sempre falando. A questão é se nós estamos ouvindo. De repente você pode estar até vendo uma novela, você pode estar vendo um filme, você pode estar ouvindo uma música, você pode estar batendo um papo com alguém. De repente naquele momento vem aquele insight assim, vem aquela ideia e você conserta a sua vida. De repente pode ser uma pregação, pode ser um louvor, pode ser um testemunho, mas se o coração estiver fechado, Deus não fala com você. Eu não sei se dá para entender onde eu quero chegar. Deus está sempre falando. Até naqueles momentos que a gente diz que Deus está em silêncio. Como diz alguém, silêncio de Deus também é resposta. E aí, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Claro que quando eu falei de sonho no início, eu falei de sonho propósito, ideal. No caso aqui, sonho é sonho mesmo. Então, por exemplo, no caso de José, Deus realmente deu um sonho para ele. Só que quando os irmãos estão ouvindo, a questão não é se Deus mostrou ou se era o que José queria. A questão é o fato de eu não suportar a sua bênção, de eu não me alegrar com a sua alegria, de eu não ficar feliz com a sua felicidade. Aí talvez você diga, não, mas isso não acontece. Acontece sim, filho, acontece. Se você trabalha com vendas, você vai perceber que quando você bate a meta, o teu supervisor fala assim, olha, Joaquim vendeu tantos mil. Aí a galera faz assim, uhul, mas alguém no meio faz assim, ó, uhul. Não repara nisso porque isso tira a alegria da gente, mas isso rola, né? Entendeu? Como é que é, Paulo? Entendeu? Isso rola. Então, às vezes, é aquele caso, né, de, por exemplo, eu estava conversando com meus alunos lá no seminário. Quando o primeiro for ordenado, alguém que foi colega de seminário vai ficar com inveja. Quando
primeiro assumir uma igreja, alguém vai ficar com inveja. E qual é o problema da inveja? O problema da inveja, como não sei quantos aqui vieram para a escola bíblica para estudar a lição que eu preparei, né? Porque, eu vou Berlândia, a gente sabe como é que é, então não vou lá não, vou esperar passar os 3 meses. E aí agora, se você veio, né, ou você leu a revista, você vai reparar que eu bato na tecla da diferença entre ciúme e inveja. Ciúme é eu queria muito ter o que o outro tem. A inveja, tomara que o fulano deixe de ter o que ele tem. Uma coisa é eu querer, né, ter o dinheiro que o Jaires tem, né? Falar nisso, parabéns, Jaires. Eu lembro do Jaires com camisa estampada e gravata. Agora lá, camisa lisa, pô, bacana. E aí nisso, ciúme é eu querer o que o Jaires tem. Inveja é eu, por exemplo, querer que ele deixe de ter o que ele tem. E você dá para perceber a diferença. E a gente poderia substituir tanto o ciúme quanto a inveja pela admiração. Eu podia chegar e falar assim: Expedito, como é que você conseguiu isso? Eu estou querendo isso há tantos anos. Como você chegou onde você chegou? Não podia ser assim. Mas não. Tá vendo que o fulano conseguiu? Você é falta de palha. Daqui a pouco você vai ver. Aí eu pergunto: o que alguém ganha com isso? Né? Só o Satanás que ganha com esse negócio. E aí, eu não posso afirmar que José estava contando vantagem aos seus irmãos. Até porque era um cara de 17 anos, nunca se sabe se de repente ele só estava falando assim: irmãos, Deus me mostrou. Ou se de repente, aí pessoal, vou contar um negócio para vocês, hein? Agora o bicho vai pegar. A gente não sabe. Tem isso. Tem gente que às vezes está feliz e compartilha a felicidade. Mas tem gente que quando consegue uma coisa faz assim, eu tenho, você não tem. Eu não sei como é que foi a situação do José. Não sei. A Bíblia não conta tudo. A Bíblia só conta que ele contou um sonho. Eu até entendo o pessoal que tem aquela ideia, né, romântica dos heróis da fé. Para mim o herói da fé é Deus ali. O resto é tudo personagem coadjuvante. Abraão mentiu, Jacó trapaceou, né? Davi foi ver a foto da irmã no Instagram. Então, é desse jeito. Não tem mocinho na Bíblia, não tem mocinho na igreja, não tem mocinho em lugar nenhum. Eu, pelo menos, sou daqueles que eu não confio em ninguém, não confio nem em mim. Até eu vacilo comigo, eu vou confiar nos outros, né? Então, é um tipo de situação, né? Se você confia em si mesmo, parabéns, eu não confio em mim, né? E aí, nesse caso, eu não posso afirmar que ele estava contando vantagens, mas para mim é uma possibilidade, né? Digamos que não tenha sido essa a intenção. Vamos dizer que você, por exemplo, esteja com as melhores das intenções possíveis. Ainda assim, eu vou te pedir um favor. Cuidado quando você for compartilhar os seus sonhos. Cuidado. Todo mundo torce por você. Alguns a favor. Outros, não sei. Eu não quero botar pulga atrás da sua orelha. Está entendendo? Que bênção! Minha família é feliz, aleluia. Está todo mundo feliz com isso? Não sei. Que legal, eu consegui um aumento de salário. Está todo mundo feliz com isso? Não sei. Consegui minha casa própria. Está todo mundo feliz com isso? Não sei. Não sei. Eu sei que tem muita gente que fica feliz com a minha alegria, mas eu não sei. Vai que de repente, né, a gente está fazendo um negócio e alguém acha que eu sou exibido. Eu não sei, né? Só que é importante você ter ideia de que se a pessoa pensa mal de você, isso não é um problema seu, é um problema dela. E aí você não pode assumir a culpa por um problema pessoal dela. Você tem que tocar a sua vida. Mas não custa nada, né? Diz o ditado que caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém. E aí, cuidado antes de compartilhar. Vivemos num mundo de seres humanos normais, que sentem inveja, que experimentam frustrações, que sofrem com o desenvolvimento do outro. E José foi contar o sonho para pessoas cuja autoestima estava distorcida. Seus irmãos eram irmãos de baixa autoestima. Como assim, pastor Pelão? Observa bem. Eles eram filhos de mulheres que não eram as escolhidas do seu pai. José era o filho da mulher escolhida do seu pai. E aí, observa bem como é que era o negócio, né? Aí, por exemplo,
José ele tinha 2 esposas e as servas das suas esposas lhe serviam como concubinas. Então ele mantinha relação sexual com 4 mulheres e ele tinha filhos dessas 4 mulheres. Mas a pessoa com quem ele queria viver, por quem ele trabalhou para casar, foi Raquel. Só que o tio, o Labão, o tio dele, né, arrumou lá um 7-1, um samba móvel para cima dele, e ele acabou tendo que se envolver com essas outras pessoas. Então os filhos, eles eram resultado de relações que não eram as desejadas. Agora José não. José era um filho querido, era um filho esperado, era um filho que ele tanto queria. Aí você cortou para José, né? Agora corta para os outros irmãos. É muito fácil achar que os irmãos de José eram gente ruins. Mas imagina o que é você crescer entendendo que você não é o filhinho preferido do papai. Minha falecida mãe dizia que amava todos os filhos igualmente. Eu nunca acreditei. Ainda bem que ela não está aqui para ficar com raiva de mim. Está dando para entender? Tudo bem, se você, mãe, ama os seus filhos igualmente, parabéns. Mas na minha eu não acredito não. E aí o que acontece? Até porque tem aquele filho que conversa mais, tem aquele filho que liga, mãe, como é que você está? Tem aquele que só liga e fala assim, mãe, tô indo aí, fez aquele feijão? Tem aquele filho que a mãe vai e compartilha, pô, seu pai, né? Seu pai, aquele cabeçudo, fez aquilo de novo, não sei o que lá e tal. Tem aquele filho que se você contar isso, mãe, olha só, desculpa, tá? Eu tô assistindo aqui a série na Netflix, depois a gente conversa, tá, mano? Te amo, beijo. Então, a gente sabe que rola uma certa afinidade, né? Mas é claro, as mães daqui amam todos os filhos igualmente. Mas, tô falando das outras, claro, de Nova Sul, né? Bom Sucesso. E aí, nesse caso, né, esses caras tinham uma autoestima ruim. E aí, imagina que é você compartilhar sucesso com alguém que está com uma autoestima baixa. Entende como é que é o negócio? É como, por exemplo, vou pegar o meu caso, né? Eu sou pai velho de filho único. Então, tudo que meu filho faz, até a malcriação, eu acho engraçado. Claro, não mostro isso para ele. Quando eu brinco com ele, ele chora doído, me parte o coração. Mas eu tenho que manter a minha fama de mal, né? Estou eu ali. E aí, às vezes a Gisele tira o negócio da mão dele, ele vem reclamar comigo. Falando em árabe, mandarim, eu não sei o que é, mas ele vem reclamar comigo. E aí o que acontece? A gente tem essa curtição toda. Só que eu sei o que é não ter um filho durante 19 anos de casados. Então eu tenho que ter cuidado na hora de celebrar isso com alguém que não tem filhos. Eu preciso ter esse bom senso. Eu não sei se dá para entender, né? É como, digamos, suponhamos, né? Não vou muito longe. Um pastor amigo meu postou, né, que estava comemorando acho que 25 anos numa igreja. E aí, eu, por exemplo, fiz 10 anos na minha, né? Roberto Justino me chamou na sala e falou, está demitido. E aí nisso, aqui eu não faço mais 25 anos de ministério. E aí você olha e fica assim, eu não consegui. Então é um tipo de situação que você tem que ter maturidade para tratar isso dentro de você. Mas nem todo mundo tem isso. Então de repente você pode estar feliz contando uma felicidade para alguém que não vai ficar feliz por você. É como, por exemplo, digamos que temos uma conferência evangelística aqui. Tem aqueles crentes que falam assim, não teve nenhuma decisão, mas o miserável não para para pensar que ele não chamou ninguém para a conferência evangelística. Ele só diz, aí o sem vergonha na hora assim, Senhor, que alma esse recolho, me dá uma raiva quando essa gente faz isso. Porque é o seguinte, a pessoa não convida ninguém, ela não evangeliza ninguém e ela cobra que não tem conversão na igreja. Uma pessoa dessa tem que tomar uma coça de vara de goiaba. Eu não falo de vara de marmelo porque eu não conhecia a vara de marmelo, mas a de goiaba eu conheci, muito do Brasil, obrigado. Então o que acontece? Aí a pessoa ela não move uma palha,
Reparou, Cátia, a gente não tem conversão há mais ou menos 6 meses. Ah, desgraçado, vai falar de Jesus? Nossa, e aí nesse caso, o que acontece? Aí a gente faz uma série de conferências. Aí no dia, né, que o Márcio José, o amigo da fé, pregou, teve 3 decisões. E aí, o dia, né, que o Mateus pregou, teve 5 decisões. E aí, o dia que o Tetel pregou, teve 10 decisões. Então nós tivemos ao total quantas decisões? Não estavam prestando atenção, né? O Márcio foi 3, Mateus 5 e Tetel 10. Quantas? Viu como é que a gente pega que o pessoal não está prestando atenção no que a gente está falando? E aí, nesse caso, em vez da gente comemorar que tem 3 decisões, não adianta eu olhar para essa cara, não, eu tenho medo não. Depois que eu saio daqui, eu fico até com medo. Aqui eu estou com o microfone. E aí, nisso, aí, observa bem, 18 decisões. Era para todo mundo ficar feliz. Mas aí o Márcio fica assim, poxa, eu tive 3 e o Tetel teve 10. Deu para entender? Ou seja, a questão daquela maturidade do tipo, olha, eu posso não ter conseguido, mas o reino alcançou. Embora hoje em dia, assim, a última conferência evangelística que eu vi foi uma que teve aqui alguns anos atrás. Não é nem mais comum as igrejas fazerem, né, feriadão, geralmente vai todo mundo, né, para não sei o que lá, para não sei onde, né? Tem o que tem a casa de praia não sei onde, outro tem a casa de campo não sei onde, o outro vai para o hotel fazenda, o outro vai para a casa de Netflix, né? Assim, igreja que é bom, mecas de Pitibiriba, até porque a gente tem que ficar com a família. Se você der uma batida na casa do cara que está com a família, você vai ver que ele está com a família assim. Um está no Instagram, o outro está no Facebook, o outro está no videogame, o outro está assistindo The House of Cards. Mas está todo mundo com a família, tá beleza. Aí depois, né, pastor, não sei o que está acontecendo com a minha família. Eu sei, o diabo também sabe. E aí nesse caso, mas fica entre nós. Então acontece, esse pessoal aqui está com uma autoestima ruim. E aí José vai e vai conversar com esse pessoal. É bom a gente ter prudência, né? Imagina, você vai reclamar, né, da sua mãe que fica ligando para você direto, para alguém que não tem mãe. A pessoa vai achar que você é ingrato. E ela vai falar assim, pô, tu tá reclamando que tua mãe é chata. Eu não tenho mãe, cara. Bom é esse que ainda fala, né? Pior que não fala, fica com bronca de você. E você não sabe que a pessoa tem bronca de você. E a pessoa só tem bronca de você porque você tem uma coisa que ela não tem, mas não é culpa sua que ela não tem. Mas agora, se ela não é madura para isso, você tem que ser maduro para isso. Aprenda a lidar com os matadores de sonhos. Aprenda. Porque nem todo mundo é matador de sonho porque quer. Só é matador de sonho porque sofreu na vida e não aprendeu a extrair o melhor. Entendeu? E aí, diante desse caso, né, deixa eu só lembrar aqui para eu ler. Diante dessa situação, falta pouco, tá, gente? Mais ou menos uns 20 minutos a gente está com 20 minutos, tá, Mateus? Né? E aí, nisso, a respeito desse assunto, eles eram portadores de um autoconceito defeituoso. Eles não se viam como alguém importante. Eles não tinham uma ideia de si como alguém importante. Por quê? Porque eles eram desprezados. Eles eram frustrados. E aí, eu não sei quais são as suas intenções quando você conta uma coisa boa. Eu espero que não seja para assim, eu tenho, você não tem. Eu espero que não seja por isso. Mas ainda assim, cuidado. Cuidado. Né? Aí o que acontece? Eu quero pedir que a mãe ou o pai dessa criança, entendeu? Tome uma atitude que está atrapalhando a minha mensagem. E aí, nesse caso, voltando para cá, por favor, tá? Quero pedir os irmãos para trouxer seus filhos para a igreja, tá legal? Bota eles na linha. E aí, em relação a isso, né? A mãe até sumiu. Eu gostaria que você pensasse nisso, né? Com que intenções você dirige a palavra a outra pessoa. Pensa nisso com carinho, tá? Por exemplo, José provocou mais dor dos seus irmãos. Eu não acho que assim, José sabia que estava provocando tanta dor. Eu não estou aqui passando pano, né? Porque ele tinha 17 anos, o menor de idade não sabe o que está fazendo.
Mas assim, uma coisa é um cara de 40 anos, outra coisa é um cara de 17. Um cara de 40 anos, né, quando fala besteira, eu entendo que é porque é cabeçudo mesmo, é burro mesmo. Mas assim, um garoto de 17 ainda não levou algumas burdoadas da vida. Então, eu não imagino que assim, ele pensou assim, eu vou acabar com a autoestima dos meus irmãos. Eu não acho que ele fez isso. Mas agora ele provocou mais dor os irmãos dele, que se sentiram mais desprezados, mais frustrados, gerou mais inveja, né? E aí eu gostaria que você ajudasse as pessoas a torcerem por você e não a torcerem contra você. Claro, sempre vai ter gente, desculpa dizer isso, eu não queria liberar essa palavra profética sobre a sua vida, mas sempre vai ter gente torcendo contra você, sempre vai. É aquele caso, por exemplo, você saiu daqui dessa igreja e foi para outra igreja, aí de repente alguém que não topava você, não, claro, aqui não, mas na primeira igreja batista de Nárnia, tem gente desse jeito, né? Aí você sai da igreja e vai para uma outra igreja, aí alguém fala assim, fulano não vai dar certo lá também não. Oh meu Deus do céu. De repente o fulano não deu certo aqui, mas tomara que dê certo em outro lugar. Mas às vezes a pessoa parece que torce para a coisa dar errado. Eu não sei o que alguém ganha fazendo isso, mas isso acontece. E eu entendo que é o seguinte, Deus sempre tem uma nova história para a sua vida e para a minha. Porque nós podemos aprender com os nossos erros, amém? Amém. Nós podemos nos repaginar, nós podemos ser uma nova versão. Bom seria que todo mundo recomeçasse no lugar da sua própria tragédia. Mas se isso não for possível, que nós recomecemos em outro lugar. Mas quem torce contra, infelizmente, tá assim, ó, quer ver? Quer ver? Aí Matilde e Clotilde vão para uma rede social, né, que é o muro da casa delas. Menina, tu não sabe dar maior. Para ficar legal, né? Tu não sabe dar maior. Sabe, fulano? Corta, garota, corta que o feijão está no fogo. E aí começa a rede social. Só que eu não sei se dá para perceber, né, que assim, vamos tentar selecionar o que acontece nos nossos corações quando nós contamos algo a respeito das nossas bênçãos, né, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Se Deus tem mostrado algo que vai fazer na sua vida, de dimensões inimagináveis, né, então certamente alguns frustrados vão se levantar contra. Imagina. Quem, por exemplo, não move uma palha, quando vê você virando concreto e construindo o segundo andar da sua casa, lá, não sei bem aqui, a casa de 2 andares, é pobre, mora em comunidade, não sei nem se está tudo certinho, aí vai que essa casa cai, por dentro deve estar assim, olha que cai, mas não pode falar, né? Então, entende? E aí acontece, meu querido, em vez de eu ficar assim, infeliz com a felicidade do outro, que tal falar assim, cara, como é que você fez para conseguir? Kátia, me dá uma dica. Deu para entender? Então a gente pode fazer isso com a gente, mas a gente não pode fazer isso pelos outros. Você não tem como mudar o coração de ninguém. Tem gente que era infeliz há 10 anos atrás e vai ser infeliz daqui a 10 anos. Porque essa pessoa não toma a decisão de mudar. Mas eu posso abrir a porta do meu coração por dentro. E você pode abrir a porta do seu coração por dentro. E escrever uma nova história da parte de Deus para a sua vida. Eu creio nisso. E aí, a gente, por exemplo, precisa estar atento, né? Por quê? Porque existem pessoas que não conseguem suportar o sucesso alheio. E se você não quiser ser medíocre, medíocres vão se posicionar contra você. Quer ver uma coisa? Imagina, você está lá, namorando direitinho, você está ali, tendo seu casamento direitinho, cuidando da sua vida, aquele negócio todinho. Aí aquela mina que não vale um biscoito, né? Na minha época tinha uma gíria chamada corrimão de quartel, né? Não, corrimão de quartel acho que era da época da minha mãe, na minha época era sabolete, né? E aí a geração seguinte conheceu o lanchinho da madrugada. E aí o que acontece? Aí essa menina vai e vê você ali direitinho, Michele, isso mesmo. E aí nisso, aí essa menina vai ver a outra direitinho, tudo legal, bacana. Olha lá a santinha do Paulo. Eu conheço o passado dela. Filho, todo santo tem um passado, mas todo pecador tem um futuro. Então, porque o camarada bebeu cachaça a vida toda, ele tem que continuar
lá bebendo cachaça para o pessoal não ficar falando mal dele? Está dando para entender? Tem gente que quer pegar uma falha da gente para dizer, olha lá, agora ele está querendo bancar o bom, mas ele fez isso, isso, isso e isso. Fiz sim. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra para a minha vida. E eu não vou continuar na mediocridade. Quer continuar na mediocridade? Permaneça ali. Mas eu não quero. Eu quero ser excelente. E se você quer ser excelente, guarde uma verdade. Águias não voam com galinhas, porque galinhas não voam. Se você quer nível de excelência, você tem que colar com gente que quer nível de excelência. É mais ou menos por aí. Então, por exemplo, às vezes, né, eu converso com o pastor Elias, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, para conversar com ele, eu tenho que ler alguns livros. Por quê? Porque tem livros que é o seguinte, eu não li, porque dá um pouco de preguiça, o parágrafo é longo, e aí você vai ler e tal, aí vai dando aquela zonzeira assim e tal, aí deixa lá. Aí você só lê quando tem que fazer um trabalho acadêmico, você só lê quando tem que pesquisar, e aí o que acontece? Aí lá na frente, não adianta eu ficar com inveja do cabedal de conhecimento dele, porque ele só sabe o que ele sabe, porque ele se debruçou onde ele se debruçou. Então é mais fácil eu falar o seguinte, ele é almofadinha, ele é metido, e não sei o que, não sei o que lá, é mole invejoso, beijinho no ombro. Mas agora, se eu pensar o seguinte, não, peraí, eu preciso mergulhar mais fundo, eu preciso aprender um pouco mais. Por quê? Porque eu preciso ser um homem do meu tempo. Eu tenho que aprender a conversar com o feirante, e eu tenho que aprender a conversar com o filósofo, eu tenho que aprender a conversar com o velho, eu tenho que o idoso, eu tenho que aprender a conversar com a criança. Ah não, criança agora é pré-adolescente. Gente, ninguém vai ser, pode me chamar de crioulo, tá gente? Eu sou crioulo, me processa. E aí nesse caso, em relação a isso, eu sou preto, gente, sou mesmo. Ou vou também ficar determinando agora, eu sou louro, eu sou louro, eu sou louro, eu não sou preto, eu não aceito essa situação. E aí nesse caso, diante disso, existem pessoas que elas vão se posicionar contra você pelo simples fato, de não aceitarem alguém vivendo um nível acima. Entende como é que é o negócio? Fulano agora é melhor do que a gente, né? Não sou melhor do que vocês não, mas eu reparei que o dinheiro que eu gastava na cachaça, agora eu posso comprar uma roupa nova, minha esposa vai no salão. Eu, por exemplo, estou desatualizado, eu tenho uma raiva disso, toda vez que eu lembro do preço de bebida, na hora de falar, eu lembro que eu não pesquisei primeiro, né? Eu peço aos irmãos que orem comigo, porque eu sou isso aqui na minha casa, né? E aí tem uma pessoa na minha casa, eu não vou dizer quem é, se é o meu filho ou se é a minha esposa, mas que fala assim, Belona, tem que ter precisão. Você estudou para falar? Não vou dizer quem é.